E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2,28. Então, filhinhos, fiquem firmes, para que quando ele volte, a gente não perca a confiança, para que a gente tenha confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. O que é ser confundidos por ele na sua vida? Não sermos escolhidos, não é? E quem não é escolhido é aquele que não quis ser escolhido. Essa é a palavra de Deus. Então vamos ficar firmes, permanecer firmes. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Privilégio estar com você. Gratos somos a você que está conosco todos os dias às 6 da manhã e às 3 da manhã no Repeteco do próximo dia. Está conosco também através do NT Play, é um privilégio grande recebê-lo aí. E lá no NT Play você tem outros conteúdos também diferentes da TV. E é você, meu querido, minha querida, que está conosco no YouTube. Opa, deu uma mexida aqui. No YouTube. Aí no YouTube nós temos aqui algumas pessoas que escrevem pra gente. E eu tenho aqui o Eusébio de Souza. Ele diz assim: sou grato pela Novo Tempo, pelo alimento sólido da Novo Tempo. Coloque aí sua opinião também, mas coloque de onde você está escrevendo, tá bom? Vamos combinar assim? Aqui é o fulano de tal, eu sou de tal cidade, tal estado, tal bairro, não é? Tem uma família, tal, esposa, filhos, esposo, né? Filhas. Ali diga alguma coisa sobre você, coloque seu pedido. Inclusive você pode colocar um verso bíblico para eu ler aqui no começo do programa, tá bom? Combinado assim? Coloca lá que a gente vai ler. Não dá para ler todos, né? Não vai dar para ler todos, mas vai dar para ler pelo menos de alguns, Que bom. Estamos aqui para estudarmos o capítulo 3 de Jonas, esse plano mundial da Igreja Adventista, que visa estudar um capítulo da Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. E aí você pode estudar esse capítulo no YouTube, mandar para os amigos, compartilhar, se inscrever lá em nosso canal, Reavivados por Sua Palavra, NT, e mandar para as outras pessoas, tá bem? Um capítulo da Bíblia todos os dias. Vamos dar uma revisadinha no 2, que é uma oração. Primeiro capítulo, desobediência, correndo de Deus. Jonas fugindo de Deus. Segundo capítulo, oração, correndo para Deus, auxílio e proteção. É isso, não importa se você fugiu de Deus, volte-se para Deus através da oração. E o terceiro capítulo é pregação, andando ou correndo com Deus para a realização do trabalho. Mas vamos aqui só recapitular: oração, correndo para Deus. Deus ouve a oração de Jonas, como Ele ouve a oração de todos nós, mesmo que tenhamos fugido dele. Ele disciplina Jonas, um grande peixe, talvez um cachalote, o engole e o leva para as profundezas. Terceiro, ele honra a fé que Jonas possuía. Ele honra, eu estou no pior aqui, mas o Senhor me faz subir. Quer dizer, eu fiquei cego e agora estou enxergando. Eu fui para o fundo e o Senhor me elevou. Eu desci, mas o Senhor me fez subir. Olha que lindo isso. Então, Deus ouve a oração de qualquer pessoa. Deus disciplina, sempre, consequências, não tira as consequências. Ele honra a fé daquele que reconhece. Ele aceita a confissão do que reconhece e ele coloca a pessoa novamente no seu ministério, no seu caminho, restaura a vida da pessoa. Olha que impressionante, que coisa maravilhosa. Isso é um resumo assim bem rápido da oração. E a gente vai, depois do intervalo, a gente vai para o capítulo 3, que é a pregação de Jonas em Nínive. É curtinho o tempo, daqui a pouco a gente volta. Foi rapidinho, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós estudamos um capítulo da Bíblia todos os dias e hoje chegou a vez de Jonas, capítulo 3. Daqui a pouquinho, antes eu quero mandar um abraço para você que é Anjo da Esperança,
Olha, você tem feito um trabalho maravilhoso, em parceria com Deus e conosco, para pregar o Evangelho para todo mundo, em português e em espanhol. Tem muita gente por aí que fala esses dois idiomas e nós estamos felizes em podermos contribuir aqui na América do Sul com rádios, com emissoras de rádio, emissoras de TV, também com as mídias sociais e no mundo com as mídias sociais e os cursos bíblicos apoiando a todos. Então, muito grato. Se você quiser alguma informação, como se tornar um anjo da esperança, aqui ó, esse telefone. Basta ligar e você vai ter todas as informações necessárias. E para você que está chegando agora também aí, nós queremos oferecer este lindo DVD, Paulo Mensageiro da Cruz, preparado pelo pastor Gilson Brito, apresentador, orador dos programas de rádio e TV de A Voz da Profecia, vai lá com um quarteto, aquela coisa bonita, é um grande pastor. Basta você escrever aqui para este número de WhatsApp, tem que escrever para lá, tá bom? Você escreve, não liga, escreve, tá bom? E coloque seu nome, endereço e tal, e pode até mandar para um amigo. Mas escreva lá, quero receber o DVD do pastor Gilson, ou quero receber o DVD Paulo Mensageiro da Cruz. Está aqui, vai ficar passando aqui durante o programa para você não perder nada. Vamos lá, capítulo 3. Capítulo 1, desobediência, correndo de Deus. Jonas correndo de Deus. Capítulo 2, oração, correndo para Deus. Capítulo 3, pregação, correndo com Deus. Correndo com Deus. Super importante. Deus aceitou a oração, aceitou o arrependimento e agora levou Jonas para pregar em Nínive. Nínive era uma cidade espetacular, né? Agora você nota aqui no capítulo 3 e o capítulo 1, deixa eu colocar até um lado aqui, um lado a lado, a semelhança. Não deu certo o primeiro chamado, ele fez o segundo. E como é que ele começa o segundo? Veio a palavra do Senhor, segunda vez. Como foi o primeiro chamado? Veio a palavra do Senhor a Jonas, dá o nome do pai dele. E segundo verso, 3 verso 2, diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O que diz aqui no capítulo 1, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aqui diz que levantou-se Jonas e foi para Nínive. O capítulo 1 diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. 2 momentos diferentes aqui. 2 momentos. O mesmo Jonas, situações diferentes. Agora ele estava obedecendo a Deus. Pronto. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. É aí que eu vou. Eu vou ficar aqui, debaixo da sua sombra, debaixo dos seus braços. Não tem conversa. Eu vou cumprir aquilo que Deus disse. Não é? A cidade era grande. Vamos dar uma olhadinha aqui num mapa. É uma planta da cidade, não está muito nítido, mas para você ter uma ideia, esses muros todos aí, 95, 96 quilômetros, não metros, quilômetros. A altura do muro, 30 metros. O muro possuía 50 torres espalhadas, com 60 metros cada torre de vigia. Era uma cidade super fortificada, maravilhosamente fortificada aqui. Mas vai para lá, cidade da Assíria. O rei Haddad Nirari III, possivelmente esse seja o rei desse momento, vai ver uma coisa incrível. Fala um pouco da cidade, o verso 2, que ele foi, levantou e falou segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Cidade grande, hein? Se ele percorre 35 km por dia, meu pai. Aqui diz que foram 40 dias e Nínive será subvertida. Alguns acham que é 3, tal, mas não cabe muito bem 3 aqui. É uma possibilidade, mas eu não creio nisso. 40 dias. Ele percorreu e foi pregando, e foi dizendo para eles se arrependerem, porque o pecado deles era muito grande, o pecado subiu até Deus e Deus pediu que ele viesse avisar que a cidade seria destruída em 40 dias, ou após os 40 dias. Uma mensagem muito dura para a cidade. E houve uma coisa que ele não esperava.
houve uma situação na cidade que ele não imaginava. O verso 5 diz assim: e os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Imaginem, Jonas não sabia. Esse povo precisava da palavra. Deus os mandou para lá, Deus o mandou para lá porque o povo precisava da palavra. Quantas vezes nós rejeitamos cumprir a palavra de Deus e deixamos pessoas esperando aí, na fila, para ouvirem a palavra de Deus como se fosse um bem vendido. Acabou, fechou o expediente, fechou. Não é assim que funciona no reino de Deus. Deus estava disposto a fazer qualquer coisa por Nínive. Ele podia ter deixado para lá, tá bom, Jonas, eu vou arrumar outra pessoa. Podia, claro que podia. Mas ele não fez. E foi atrás de Jonas. Você precisa ir lá, porque você tem a palavra certa para aquele povo. A sua experiência de vida vai se coordenar com as necessidades daquele povo. Então começou Jonas a percorrer, e foi, pregava e pregava. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, se arrependeram. E o povo se arrepende. Primeiro, o Senhor da graça. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Vamos proclamar contra a cidade. Segunda vez. O servo obediente, agora ele foi para lá e pregar. O terceiro capítulo que a gente pode separar aqui dentro é o povo estava arrependido. O povo se arrependeu. Como? Como o povo... Deixa eu ajeitar aqui. Como é que o povo se arrependeu? Mas o povo era tão pecador. Ninguém pode mudar assim. Deus estava dizendo que ama ao pecador. Odeia o pecado. Mas todos deveriam ter a chance de conhecer a Deus. Todos. O pessoal da Cracolândia, sim. Dos prostíbulos, também. O pessoal que está no cárcere, também nos hospitais, sem dúvida nenhuma. O seu vizinho, por que não? Todos merecem ouvir a palavra. E Deus tem alguns mensageiros, você e eu. Somos mensageiros de Deus, da palavra de Deus. Isso não é extraordinário? Maravilhoso. Isso é muito lindo. Então, o povo se arrependeu. Mas Jonas devia ter ficado feliz, né? Maravilhoso. Esse rei Nirari III, da Síria, ele soube que o povo estava assim, com panos de saco, assentado sobre cinzas, estava lá. Ele se levantou do seu trono e fez a mesma coisa. Tirou as suas vestes, a estola real, e substituiu pela roupa da humildade. Muita gente está precisando tirar a sua estola real e colocar a roupa da humildade, né? Muita gente, como tinha esse programa aí, tinha a sandália da humildade, né? Era uma maneira jocosa de fazer as coisas, mas isso é real aqui. E muita gente, eu, precisamos tirar nossa estola real para colocar a roupa da humildade diante de Deus. A gente vai diante de Deus para falar com Ele, mas a gente começa a dar ordens para Ele. Você já percebeu isso? Só falta a gente dizer assim, em nome de Jesus eu te ordeno, Senhor, faça isso. Tem gente até que fala isso. Eu te ordeno. O Senhor está sob o meu domínio. Sábado às 15h pode vir aqui que o Espírito Santo vai operar. Ele falou para quem isso? A gente está querendo dirigir a Deus, dirigir o Espírito? Não, meu amigo, não caia nessa não. Não caia nessa situação. E aí o rei vai dizendo, portanto, por mandado do rei em Nínive e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, eles acreditavam que os animais tinham essa questão de pecado também, os animais grandes, nem ovelha, provem coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem bebam água. Todo mundo vai entrar de jejum. Ele estava aceitando a Deus, estava se arrependendo, mas estava ainda atrelado a várias coisas da sua religião. Ele acreditava num bocado de coisas, como os animais aqui, que deviam fazer jejum também. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E se converterão cada um do seu mau caminho
e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará atrás? Vamos arrepender. Vamos arrepender. E quem sabe passe o seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Só 130 anos depois, Nínive foi destruída porque não cumpriu. Aqui tem uma questão condicional, né? Esse capítulo fala sobre o amor de Deus incondicional. As profecias condicionais, aliás, fala sobre as profecias condicionais. Se o povo fizer isso, vai acontecer aquilo. Então diga lá que o povo vai ser destruído. Mas se o povo se arrepender, não vai ser destruído. Não é? Isso é simples. Essa matemática de Deus. Se arrepende, deixa eu tirar o som aqui. Se arrepende, não tem por que a destruição. Meu foco deve estar onde? No pecado ou no arrependimento? No arrependimento. Quem provoca o arrependimento em mim? Deus. É Ele quem provoca esse arrependimento na minha vida. Então aqui o povo se arrependeu depois de ouvir a palavra de Deus. Aqui temos uma equaçãozinha. Ouvir a palavra de Deus pode provocar arrependimento no seu coração. Pode por quê? Você que vai definir se pode ou não. Mas ouvir a palavra de Deus é fundamental para o arrependimento. Arrependimento que é uma causa de Deus em nós. Não é assim, eu me esforcei, estou arrependido. Pronto. Não, estou arrependido quer dizer tristeza pelo pecado, abandono do mesmo. São essas as questões aí. Está aí um alarme soando, não sei se dá para ouvir. Ah, bom, já parou. Mas aqui tem esses barulhinhos aqui. Então Deus viu o que eles fizeram e se arrependeu daquilo que havia pensado. Repito, Deus não se arrepende como você e eu nos arrependemos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Deus não tem pecado. Deus pode se arrepender de uma atitude, não porque ele estava errado, mas ele vai voltar atrás, porque todas as profecias são condicionais. Se meu povo, eu ouvirei a prece, né? Se meu povo. A gente tem que estar em sintonia com Deus para poder entender a voz de Deus, para poder entender a palavra de Deus. Tem que estar em comunhão com a Bíblia para saber qual é a sua vontade para a minha vida. E aqui a gente encontra isso. A palavra de Deus veio. Jonas foi e falou a palavra de Deus. O povo se arrependeu e não foi mais destruído. O julgamento foi adiado para 130 anos. Depois ele aconteceu. Porque se arrependeram e depois voltaram a fazer todas as práticas erradas. Bom, nós vimos desobediência correndo de Deus, oração correndo para Deus. Depois nós vimos o que mesmo que eu esqueci agora? Aqui atrás, olha só, o arrependimento. E esse arrependimento é importante, assim no capítulo, né? Correndo para Deus, a oração, aqui correndo com Deus, de vez em quando dá um branco na gente, né? Correndo com Deus, porque vai pregar com Deus. E o último capítulo que você vai ver amanhã, capítulo 4, o último de Jonas, a reclamação, correndo adiante de Deus, quer dizer, Deus, deixando Deus para trás. Não é isso que nós queremos, você vai ver amanhã. Há grandes lições ainda. Você fica com o resumo do capítulo, eu quero orar por você, logo em seguida fica com o resumo e a música. Vamos orar antes. Pai querido, pedimos a Tua bênção, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Ajuda-nos a nos lembrarmos da Tua palavra e colocarmos a mesma em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família, que possamos sim passar por este processo de que o Senhor nos abençoa e nos guarda e muda o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.
Por que será que Deus escolheu levar Jonas até a cidade de Nínive dentro da barriga de um grande peixe? Existem algumas explicações para esta pergunta. Dentre as respostas que eu acho interessante está a tese baseada na arqueologia de que os ninivitas adoravam um deus peixe chamado Dagon, que na sua mitologia era parte humana e parte peixe. Os ninivitas acreditavam que Dagon havia saído do mar e fundado sua nação, a Assíria, e que esse deus enviava mensageiros do mar de tempos em tempos. Então é possível que Deus tenha se comunicado ao povo de Nínive do conhecido para o desconhecido. Ele usou uma figura muito famosa entre o povo para conduzi-los ao evangelho da salvação. Você consegue imaginar quando o povo começou a comentar que um grande peixe havia trazido um profeta até eles? O capítulo 3 do livro de Jonas narra sua jornada evangelística através da capital da Assíria. O sermão dele era breve. Ele dizia: em 40 dias, Nínive será destruída. O impossível aconteceu. Aquele povo que todos imaginavam que jamais aceitaria o evangelho estava apenas esperando uma oportunidade. A partir do verso 5 lemos: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Sabe, nunca podemos abrir a boca para julgar quem vai aceitar a Deus ou não. Nosso julgamento é tão falho. O céu, sem dúvidas, será um lugar de surpresas. Aqueles que achávamos que se salvariam estarão perdidos. Aqueles que achávamos que se perderiam estarão salvos. Veja a cruz e diga o que tem pra dizer. Veja a luz, tantas coisas deixou, sacrifício se fez, e se o mundo te assolar, fazendo com que você já não sonhe mais. E mesmo se te machucar, não culpe o amor que está em você. Não diga que o amor foi quem manchou o seu coração. Não diga que foi Cristo, pois Ele mostrou na cruz o amor que tem por você. Te ama hoje e sempre. Seu amor, seu grandioso amor. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz
olhos eu estava a te olhar, porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Se comparar, a esperança vive.